tema da lição deste domingo, número 6, do dia 9 de fevereiro, trata sobre mais um aspecto do ser humano. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando sobre esse período, sobre o ser humano, a sua constituição espiritual, física, sentimental. E o tema hoje da lição é a sexualidade humana. Então vamos ler, como é do nosso hábito, todos juntos o nome da lição, depois o texto áureo e depois a verdade prática. Então vamos lá, nome da lição. O texto áureo. E a verdade prática. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então o texto de Mateus 19 até o versículo 12, alternadamente, que é o texto da leitura bíblica referente a esta lição. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu queria só destacar aqui a lição de hoje. No texto de Mateus que você leu agora, há muitos ensinos. Nós podemos ver aqui que várias coisas nos são ensinadas relacionadas a esta questão que nós estamos abordando do tema da lição. Mas aqui Jesus ele trata a respeito de divórcio, ele trata a respeito da diferenciação da sexualidade entre homem e mulher, no versículo 4, por exemplo. Ele menciona aqui o assunto da família, como o homem deixa o pai e mãe, se une à sua mulher. Ele, mais um assunto incluído aqui, o mistério, e isso é um mistério, que leva ao homem e à mulher, uma vez casados, serem considerados uma só carne diante do Senhor. Isso é um mistério. É um mistério porque, aos olhos humanos, continuam duas pessoas separadas. Mas há um princípio espiritual que transforma essa união em um elo, um laço, que diante de Deus tem uma representação muito maior do que simplesmente
dois seres separados. Há um outro princípio que nós devemos lembrar no versículo 6, é um outro tema ainda referente a isso. Quando ele diz, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por consequência, o que Deus separou, não ajunte o homem. Os irmãos já notaram que tem coisas que Deus ajunta e coisas que Deus separa. Deus separou, por exemplo, a luz das trevas. Não é bom unir. No princípio não foi assim? Deus separou o que é bom do que é mal. Não dá para viver misturado. Então, do mesmo jeito em que Deus uniu, e nós não devemos trabalhar no sentido de separar, também temos que ter o cuidado para que aquilo que Deus não uniu, ou Deus separou, nós não queiramos unir. Um outro princípio. Outra coisa que ele trata aqui, além do divórcio, trata também, há um tema aqui da prostituição, do adultério, há temas aqui relacionados à renúncia pessoal, né, que é um tema abordado aqui no versículo 10, 11 e 12. Renúncia. Porque há pessoas que, por algum motivo, sofrem mais em determinados aspectos da vida, e para uns há necessidade de uma renúncia maior em determinadas áreas. Então, aqui nesse texto aborda esses vários temas, mas o que hoje nós queremos trabalhar na escola dominical é apenas o tema da sexualidade humana, no sentido de como Deus vê homem como homem e mulher como mulher. E de todos os assuntos abordados aqui, eu diria que do versículo 4 ao versículo 6 é onde se concentra o tema da nossa escola dominical. Mas eu quero primeiro trazer os irmãos para um contexto onde tudo isso surgiu. Nós, hoje, na cultura ocidental brasileira, que é uma cultura predominantemente cristã, ou eu acho que os irmãos concordam comigo nisso. Eu não estou dizendo que seja uma cultura evangélica, é uma cultura cristã, certa ou errada no seu conteúdo, mas nós fomos criados em uma cultura cristã. Nós somos criados sob uma forte tradição cristã, que veio da Igreja Católica e depois cresceu com o advento da Igreja Evangélica, e de alguma forma nós temos uma educação, princípios morais que são atrelados aos princípios cristãos. Dentre esses princípios morais, há o princípio da dignidade da pessoa humana como homem, como mulher. A maioria de nós que está aqui, talvez a totalidade, compreendam perfeitamente isso. Talvez alguém diga, para que estudar uma situação dessa? Uma vez que está bem estabelecido na minha cabeça, por eu ser crente já há muito tempo, ainda muito mais por isso, que homem é homem, mulher é mulher, e que isso está bem separado, e que a união de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, consiste em um grave pecado diante do Senhor. Na nossa cultura, isto é fácil da gente assimilar, e tem sido uma guerra por parte do diabo, do inferno, e de pessoas que não temem a Deus, mudar esta forma de pensar. Daí a gente achar tão estranho, por que a TV, por que as leis têm sido dirigidas no sentido de nos convencer do contrário, de que família não é somente de homem e de mulher, que as relações entre as pessoas podem ser do jeito que elas quiserem, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, e do jeito que as pessoas pensam. Se os irmãos perceberem, os conceitos cristãos estão sendo martelados, batidos, para que sejam
substituídos pelos conceitos pagãos. Por que eu digo que é na nossa cultura que nós temos esse entendimento? Até 20, 30 anos atrás, qualquer pessoa que tinha um comportamento homossexual, homoafetivo, eles viviam de maneira bem secreta. Mesmo práticas que fugiam às práticas normais do casamento, ou seja, o adultério, a manutenção de uma outra família, nunca foram bem aceitas, existiam, mas de maneira encoberta, de maneira informal. Mas com o passar do tempo, os irmãos têm visto que a sociedade tem tentado caminhar para isso. Isso é na nossa cultura. Quando nós encontramos o texto bíblico, nós estamos falando em dois momentos da história. Mas em ambos os momentos, não havia ainda cultura cristã predominante. Você vê um primeiro momento em que Deus fala sobre esse tema no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não havia cristianismo. As pessoas viviam com base em leis naturais. E se os irmãos prestarem atenção, a pecaminosidade humana sempre conduziu o homem à corrupção moral do corpo. Sempre. Preste atenção que sempre houve a corrupção moral do corpo. Parece que nós temos um inimigo. Na verdade, nós temos um inimigo que deseja de toda forma desqualificar, desvirtuar, destruir o corpo. Além da alma e do espírito, o corpo. Vejam que um dos primeiros e graves pecados na humanidade foi um assassinato, a destruição do corpo. Logo depois, você já olha em Gênesis o volume de violência que havia e de promiscuidade. Era tanto que uma das coisas que Jesus citou nos evangelhos, falando aos discípulos, é que nos dias que antecedessem a sua vinda, o comportamento humano, social, seria semelhante ao comportamento dos dias de Noé. E você olha pela Bíblia, eram dias de muita violência, extrema violência e extrema promiscuidade, em todos os níveis. A sociedade que viveu no passado, antes do cristianismo, era uma sociedade que tinha predominância de pagãos e onde não havia regras. Nas sociedades um pouco mais organizadas, devido aos problemas sociais, haviam tentativas de que regras fossem estabelecidas. É tanto que até na história humana nós vemos um destaque especial que se dá, por exemplo, ao Código de Hammurabi, que você já deve ter ouvido falar, que foi um conjunto de leis, de normas que tentava diminuir a corrupção que havia. A sociedade não tinha controle. Então os homens não tinham condição de viver juntos, porque a coisa era feita assim, no ferro e no fogo. Era a briga, era para matar, era para destruir, para se acabar com tudo. E houveram tentativas, mas de forma geral, os homens não tinham regras. Vou dar dois exemplos para os irmãos. Sodoma e Gomorra é um exemplo muito conhecido de sociedades que não tinham regras. Os princípios de Deus para a família foram definidos no Éden. O Senhor disse muito claro, não abriu precedentes para argumentações. Ele simplesmente criou o homem e a mulher e disse que esses dois deixariam o homem, seu pai e a sua mãe, e se uniria à sua mulher, e ambos seriam uma só carne, e ficou isso estabelecido. Essa é a família, dentro dos padrões de Deus. Qual é o objetivo? É a procriação e a glória do Senhor. Então, família ficou bem estabelecida. Mas
toda vez que o homem vai se corrompendo, quanto mais a corrupção prevalece, e quando eu falo de corrupção, irmão, não estou dizendo de dinheiro público, eu estou falando de corrupção no sentido completo, moral, espiritual, de todas as formas. Quanto maior a corrupção humana, mais o homem tende a práticas imorais. Se você olhar, preste atenção, qualquer pessoa que você conheça, que começou com um comportamento, primeiro, normal. Então, essa pessoa começa a viver na prática do pecado. Como? Começa adulterando. Adultera, aí se separa, aí vive com um, vive com outro. Se Deus não tiver misericórdia, essa pessoa larga e começa a viver orgias. De lá já não se satisfaz, aí já se junta com outro do mesmo sexo. E aí, depois de um tempo, como hoje acontece com frequência, manda uma nota na TV, fulano se declarou homossexual e já está vivendo com alguém. Aí você se surpreende, mas fulano não era tanto, foi casado uma época, era tão mulherengo, vivia aqui de repente. Mas isso é o que diz o Salmo, um abismo chama outro abismo. A tendência do homem é pecar, continuar pecando e viver cada vez mais dominado pelo pecado. Essa condição humana Jesus revelou, ele disse assim, o homem que é transformado por Deus é como alguém que tem o coração como uma casa. Deus vai, limpa a casa, arruma a casa e habita na casa. O homem se afasta de Deus. O mal que vivia naquele coração volta e traz com ele 7 espíritos piores para tornar a condição daquele homem 7 vezes pior do que foi no começo. Então, nós vimos por esse princípio espiritual que Jesus ensinou que o pecado só produz mais pecado. O pecado produz dominação e cada vez mais a dominação se aprofunda. Veja alguém que usa drogas, começa com uma prova e se Deus não tiver misericórdia, vai se aprofundando, larga a família e às vezes você se surpreende. Quem era fulano? Ah, fulano era um advogado, era um médico e agora está vivendo na rua dependendo de crack, quase morrendo. Todos nós já ouvimos falar de situações assim, porque o pecado e o erro só tende a piorar. Não há uma tendência à melhora. Não há. Não há recurso psicológico, nem tratamento humano que de fato liberte alguém. Então, a tendência do homem é todo o tempo pecado. Então, Jesus e a palavra de Deus estavam abordando uma temática que não tem a mesma visão. Na época, as pessoas não tinham a visão que a gente tem hoje. Outro exemplo, que eu já até citei aos irmãos, nós tivemos a oportunidade de visitar as ruínas da cidade de Pompeia. E lá, uma das coisas que mais me chamou a atenção era o nível de depravação que havia na sociedade de Pompeia. Não eram práticas isoladas. Você vê nas escavações que recuperaram as casas quase de maneira integral, as lajotas estão bem preservadas, está tudo assim muito preservadinho. Você olha nos afrescos pintados nas casas, os rituais que eram praticados, que envolviam prostituição cultural, com mulheres, homens, crianças e animais. Está tudo lá gravado. A sociedade em Pompeia era uma sociedade corrupta, era uma sociedade pagã, era uma sociedade que não via erro em homem conviver com homem, ter e praticar atividades sexuais com homem, mulher com mulher. Não viam erro na pedofilia, nem na zoofilia, que é a convivência, o contato do homem com animais. Aquela sociedade de Pompeia não via isto como erro. Era uma prática social. Estava uma situação institucionalizada. A gente percebe que a sociedade, não havia pudor na sociedade, porque eles mesmos não entendiam isso como errado. Então você andava nas ruas de Pompeia,
lá as ruas que foram escavadas, você vê que sociedade evoluída para um povo que viveu poucos anos depois da vinda de Cristo, uma sociedade que tinha água, que recolhia água do telhado, descia água por canos. Não existia cano em lugar nenhum, mas tinha em Pompeia. O cano descia para encher cisternas no chão. Eles coletavam água, coisa impressionante. Mas me impressionou as ruas bem feitinhas, calçadas com pedras lapidadas. Mas você anda na rua e o guia vai mostrando. Nas ruas havia um traçado, como se fossem setas apontando os prostíbulos. As setas, as pedras eram talhadas no formato de órgãos sexuais, apontando os prostíbulos. Isto era, a cidade de Pompeia era isso. Aí você fica pensando por que um juízo tão feroz contra aquela cidade. Nós não visitamos Herculano. Herculano era uma ilha que não ficava no continente. Pompeia é no continente. Herculano ficava uma ilha já afastada. Haviam outras cidades próximas, mas a erupção sepultou a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano. É impossível a gente não dizer assim, isso foi um grande juízo de Deus. Porque quando você vive lá dentro e olha aquilo, você vê que não havia nenhum princípio moral, como ou como são os princípios que nós temos hoje. Então, quando a palavra de Deus fala, ela não está falando aqui. É difícil a gente entender por que a palavra de Deus aborda de maneira tão enfática esse tema. É porque naquela época as pessoas não faziam diferença. Para eles, não tinha a não ser os mais tementes a Deus, mas os que viviam. Se os irmãos olharem no livro de Juízes, vão encontrar ali, mais para o finalzinho do livro, um episódio terrível que aconteceu dentro de Israel. Israel já estava na terra. Israel tinha o conhecimento de Deus e de suas leis. Porque o Senhor sempre foi claro. A sociedade vivia tão intensamente esse tipo de realidade que na lei mosaica foi preciso Deus deixar muito claro para o povo que ele não queria. Por isso você vê tão claramente Deus dizendo assim, não ajunte o homem com a sua filha, não ajunte homem com outro homem, não se ajunte homem com cunhada, não se ajunte sobrinho com tia. Ele estabeleceu regras muito claras, porque se você vê, tudo que Deus citou era praticado de maneira clara e objetiva. Tá, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer depois, porque é sobre união estável, não é o tema, e é um assunto difícil. Eu vou responder daqui a pouco alguma coisa rápida, mas não é o tema nosso. Então, como eu ia dizendo, eu me perdi. Estavam falando... então o Senhor estabeleceu as regras no Velho Testamento, muito claras. Você pode ver lá que haviam assim, muitas coisas erradas que poderiam ser citadas, mas algumas Deus destacou. Por exemplo, os destaques relacionados à alimentação. Aquilo foi citado muito claramente, animais imundos e animais bons para o consumo, porque a prática do povo daquela época era de extrema feitiçaria. Esses animais que são considerados imundos eram utilizados em rituais, em práticas, para que as pessoas se contaminassem. Então Deus vai e estabelece, não pode. Depois, em relação ao casamento, Deus estabelece as regras. E o Senhor foi muito claro quando disse para o não se deitará homem com homem como se fosse mulher. Algumas regras eram extremamente claras. E o Senhor estabeleceu, porque todas aquelas regras limitavam ou deixavam claros para Israel o que Deus não queria que acontecesse, porque acontecia nos povos vizinhos. Então, isso que a gente viu em Sodoma e Gomorra, em Pompeia, acontecia regularmente em todas as terras pagãs. Não só lá, mas em outras sociedades daquela mesma época. Irmã Ari.
de Juízes. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, em Juízes houve esse episódio, que a tribo de Benjamim, em Israel, tinha um grupo, tem uma cidade, que foi um viajante, um levita, ele estava com a sua concubina e viajou até essa cidade. Chegando lá, ele chegou de noite, não tinha mais onde se hospedar, ele ia dormir na rua. Uma pessoa de bem da cidade usou da prática da hospitalidade, que a gente desconhece, nós não sabemos como era isso, hoje a gente não sabe como era isso, mas lá ninguém dormia na porta, em praça de cidade, era uma coisa considerada uma situação assim, pior do que qualquer outra. Lembra que Ló brigou para os anjos não serem tocados, ele preferiu entregar as filhas do que os anjos, então a hospitalidade era levada muito a sério. Então algum estranho de bom coração chamou aquele visitante levita e a sua mulher para passar a noite na casa dele, porque ele sabia a cidade. De noite, os homens da cidade, que já tinham esse comportamento pagão, institucionalizado, vejam que não eram comportamentos isolados, eram comportamentos institucionalizados, aceitos pela sociedade, tolerados pela sociedade e que já as pessoas de bem já não podiam brigar mais. Aqueles homens se reuniram à noite e foram bater na casa do cidadão que hospedou. E eram israelitas da tribo de Benjamim, dessa cidade. Chegaram na porta dele e diz: manda o homem para fora que nós queremos abusar dele. Aí o cidadão da casa: não, vocês não vão fazer isso porque ele está sob meu teto. E talvez por ele ser um cidadão da casa, eles não quiseram ir contra alguém que morava na cidade, e para amenizar, eles disseram: olha, está aqui a concubina dele, a mulher, nós entregamos para vocês, mas não mexam no homem. Aí pegaram a mulher e agrediram a mulher a noite inteira e de manhã deixaram a mulher morta na entrada da casa. Uma cidade israelita que deveria ter guardado os princípios. Aí aquele homem, quando sai da casa e vê a mulher ali, naquela condição morta, ele fica chateado, ele era levita, ele corta a mulher em pedaços e manda entregar um pedaço da mulher em cada liderança de tribos de Israel. Aí as tribos, quando receberam um pedaço da mulher e o relato do que tinha acontecido, eles entre si, os anciãos, disseram: nunca houve em Israel um mal dessa maneira, isso não pode ficar assim. Na época dos juízes, a nação não estava unificada, cada tribo vivia na sua realidade. Mas por causa disso, irmãos, as 11 tribos de Israel se uniram, se juntaram a um exército de centenas de milhares de homens. Se reuniram e fizeram a mesa redonda e disseram: o que nós vamos fazer com aquela cidade? Vamos lá e vamos matar todo mundo. Porque não pode, para tirar o mal do meio de nós. Foram até a tribo de Benjamim, chegaram lá, falaram o que tinha acontecido, os benjamitas disseram: não vamos entregar a cidade, é parente nosso, não querem me entregar. Aí estabeleceu-se a guerra, as 11 tribos de Israel contra Benjamim. 100 e poucos mil soldados de Israel e 40 mil soldados de Benjamim, aproximadamente. Guerrearam por causa da cidade. Na primeira batalha, Israel perdeu. Foram clamar ao Senhor. O Senhor disse: vai e briga contra a cidade. Na segunda batalha, Israel devastou Benjamim. Só deixou vivo 400 homens. Destruiu a cidade. Destruiu toda a tribo de Benjamim. Só ficaram 400 rapazes que fugiram em jumentas. Por causa do pecado daquela cidade, a tribo de Benjamim foi quase exterminada da herança das 12 tribos de Israel. Então, nesse dia especificamente, houve essa situação em Israel. Então, mais uma vez, Deus demonstra que ele não aceita isso, que não há possibilidade, de que isso, na verdade, o que é um grande mal. Isso é reflexo, quanto mais mergulhada na promiscuidade, quanto mais institucionalizado é a depravação moral e o homossexualismo e a violência em uma sociedade,
isto é um termômetro, uma temperatura de o quanto esta sociedade está mergulhada no pecado e no erro. Então, quando nós vemos a Bíblia falar sobre o tema homem e mulher, está falando para uma sociedade que não tinha diferença, que para eles não havia diferença. Quando o cristianismo chega, então Jesus reforça, através das suas palavras, a família como instituição, o comportamento humano, a diferença entre homem e mulher, a importância de nós lutarmos por nossas famílias, de nós evitarmos a todo custo que haja divórcio, que haja separação. Ele estabeleceu. Por isso a lição, como nós temos aqui, ela fala claramente da diferença entre homem e mulher e fala dentro disso, como diz aqui o versículo de Mateus 19, 4. O Criador os fez macho e fêmea e estabeleceu essa relação de forma que viesse a oferecer vantagens para o casal. Mantel. Paulo muito claramente expõe dentro da sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo logo, esta realidade. E fica bem claro aí que o comportamento homossexual é pecado e representa uma fase do pecado tão acentuada que ele cita que é como se aqueles homens se tornaram tão duros para as coisas de Deus que Deus os abandonou ao pecado para que exercesse o juízo. Em dado momento, Deus já não segurou mais a condição e, já que quer permanecer no pecado, está intransigente, Deus o entregou à prática do erro para que o pecado fosse julgado e condenado. Então, nós entendemos até por essa palavra que esse comportamento de sexualidade desenfreada, que aí não é citado nesse texto, não só pelo aspecto da homossexualidade, mas também da prática de sexo anal, é claramente condenada pela palavra do Senhor, aí, exatamente nesse texto do capítulo 1. No entanto, hoje é uma prática que é comum na sociedade, como Paulo diz, é um espírito de sensualidade. Ou seja, prática homossexual tem a ver com opressão maligna. Há um espírito de sensualidade. Outros queiram chamar de pombagira, o que você quiser dizer, mas há um princípio espiritual maligno que domina, que oprime, que prende, e dos quais as pessoas precisam ser libertas. É preciso que a pessoa busque de Deus libertação. E a gente poderia, não é o objetivo da lição de falar sobre isso, mas está citado nesse versículo que a prática que deve haver entre os que temem a Deus no casamento deve ser uma prática, como Paulo diz, tradicional, porque o sexo é algo que Deus estabeleceu. Na lição mesmo nós vemos destacado 3 aspectos que são claramente visíveis em relação à finalidade do sexo humano. Em família, dentro da família, estabelecer o prazer, a união entre homem e mulher, estabelecer os vínculos. O sexo tem essa finalidade. Segunda grande finalidade, procriação. Não há uma maneira de haver procriação e Deus estabeleceu limites muito precisos. É preciso que haja um homem e uma mulher. Não há procriação nem entre espécies diferentes, porque gera situações anormais. Quando são espécies muito próximas, gera animais impossíveis de se reproduzir. Quando são espécies muito distantes, nasce uma normalidade, quando é possível fecundar, que às vezes nem fecunda. Então, a procriação é um segundo objetivo muito claro a respeito do sexo. E o terceiro, a glória do Senhor. Porque a união da família, uma família equilibrada, gera filhos equilibrados, gera sociedade equilibrada e honra o nome do Senhor. O que é a igreja? A igreja é um conjunto de famílias.
E quanto melhor e mais equilibradas as famílias forem, melhor e mais equilibrada será a igreja e, consequentemente, a sociedade. Então, o sexo ele não é pecado, como alguns pregam. O sexo é algo que dentro do casamento Deus aprova, abençoa e santifica. É tanto que Paulo chega a esclarecer para as irmãs: irmãs, o marido descrente é santificado pela mulher crente e vice-versa. Por que disso? Porque é algo de Deus. Agora, o homem tem tornado aquilo que Deus estabelece como bom, o homem tem tornado como algo ruim. Como é também a gula. Você pode comer e gostar de comer bem, mas se em dado momento você excede o uso daquilo, você está pecando. Então, há muitas coisas boas que Deus nos deu para serem usadas com moderação, para a glória do Senhor. Então, muitas vezes você constrói um martelo para, com aquela ferramenta, você pregar o prego na madeira, construir suas casas, construir seus empreendimentos. Deus lhe deu essa habilidade. Mas há os que usam o martelo para bater na cabeça de outro e matar. Então, o uso inicialmente proposto não era aquele, mas o ser humano, na sua iniquidade, pode levar a essa situação. Então, a Bíblia, ela, aqui na lição, já vou finalizar, nós vemos que a diferença entre homens e mulheres é muito bem estabelecida. A diferença ela é tão profunda que chega a níveis do cromossomo humano, que é a unidade mais básica de informação. O cromossomo humano é como se fosse um arquivo de configuração. Quem gosta de computador deve lembrar que nas versões do Windows tem um arquivo chamado arquivo.inf, é informação. É o que diz para o computador onde ele deve colocar uma informação, outra, como ele vai se organizar para poder funcionar. O DNA humano, o cromossomo humano, possui milhares de códigos que definem, que diferenciam. Nós temos 23 pares de cromossomos. Desses 23, 2 pares diferenciam a sexualidade humana. Ou seja, há um registro em cada célula minha e sua daquilo que nós somos. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Não é como trocar de roupa. Está gravado. Então, os homens possuem um cromossomo que chama X e um cromossomo que chama Y. As mulheres possuem 2 cromossomos chamados X. Então, essa diferença a nível molecular, ela está presente em cada célula que compõe seu corpo, sua unha, seu cabelo. É o que você é, o seu registro, aquilo é o que você é. Tanto que a ciência está evoluindo para pegar o DNA e tentar clonar as pessoas, porque toda a orientação do que a pessoa está ali. Então, lá no nível molecular, nós somos diferentes. Nos níveis hormonais, nós somos diferentes. Nos níveis de maturidade, há diferença de maturidade, de amadurecimento entre homens e mulheres. Há diferença no processamento das informações. Há quem estude que os homens têm facilidade com matérias de cálculo, com áreas de cálculo. A mulher, facilidade com áreas que envolvem relacionamento, afetividade. Então, a maneira como o cérebro processa as informações, há diferença. Quem gosta muito de ouvir aquele pastor Cláudio Duarte falando, vai ver que ele uma vez falou que é como se o homem tivesse a sua cabeça em caixas, processa uma informação de cada vez. A mulher é como se fosse um emaranhado de fios desencapados, que processa várias informações ao mesmo tempo. Essas diferenças são muito claras, muito bem notadas. Dentro das atividades físicas há diferença, tanto que tem sido uma polêmica hoje que pessoas que querem assumir uma outra identidade sexual estão querendo também participar de esportes junto com
com mulheres, ou seja, o homem resolve dizer, agora eu sou mulher, mas ele leva para dentro da quadra os seus músculos, a sua velocidade, a sua força para jogar com mulheres que são fisicamente diferentes. Há diferenças assim, a quantidade de gordura no corpo é diferente. As mulheres tendem a acumular mais gordura do que o homem, porque a gestação lhes exige mais energia. Então, a própria evolução natural faz com que as mulheres tenham tendência a acumular mais facilmente do que os homens. A voz é diferente, tem vários aspectos que são claramente diferentes. Então, nós entendemos pela palavra do Senhor que há clara diferença entre homens e mulheres. Falamos a respeito da importância do sexo, eu destaquei aqui na lição que o único meio da espécie humana continuar é a procriação através de homens e mulheres, não há nenhuma outra forma. Embora já estejam por aí, como Jesus diz, e os profetas dizem na palavra, nos últimos dias a ciência se multiplicará. Já estão desenvolvendo úteros artificiais. Quem sabe no futuro as pessoas poderão até encomendar o seu bebê do jeito que quiserem. Ainda não é possível. Algumas mudanças já é possível, né? Alguma característica já é possível hoje dentro da engenharia genética. Mas nós estamos vivendo uma época de avanços, porém, eu acho que Jesus volta antes que essas aberrações aconteçam. Então, por isso, irmãos, é necessário a nós todos estarmos preparados, porque não tarda a que o Senhor venha para buscar a igreja. E por último, eu queria destacar uma observação aqui na revista, tem esse subsídio. Se uma pessoa não está pronta para tomar sobre si as responsabilidades de uma família, não deve mexer com a atividade sexual. E eu quero esclarecer aos irmãos que a Bíblia nos revela que a atividade sexual antes do casamento é pecado e é considerado fornicação. A única atividade sexual autorizada por Deus e abençoada por Ele é a atividade sexual dentro do casamento. Fora do casamento, isto está errado. Dentro da questão da união estável, como foi perguntado aqui, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: se você é casado ou vive em união estável com alguém crente, meu irmão, procure casar-se. Procure formalizar. Porque se você está com alguém que é crente, que tem o entendimento do Senhor e mantém a sua situação como está errado. Se você é crente, mas vive com uma pessoa que não é crente e a pessoa não aceita, você não vai poder obrigar. Então mantenha o seu casamento. A justiça brasileira já tem por oficial a união estável dentro de alguns critérios. Aí se o cidadão não é crente ou a cidadã não é crente, não quer casar, você pode tentar manter, ficar tentando e até estar nessa condição. Mas se é crente e o outro é crente, não deve. E se você já é crente, irmão, não se meta em condições dessa natureza. Então, se você já serve ao Senhor, procure fazer tudo de uma maneira normal. Se apresse, procure uma pessoa que tenha uma história normal de vida, que não tenha nada por se resolver. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente hoje dentro das igrejas que se divorcia da irmã, que é crente também, e, como diz aí, entra na pista para se casar com outras irmãs dentro da igreja. Está errado. Está errado. Então, é preciso que haja mais seriedade no trato com as coisas de Deus. Nós não podemos viver de uma maneira qualquer, achando que é só chegar aqui na frente e pedir perdão e eu já posso me casar com qualquer uma enquanto a minha esposa está largada dentro da igreja, vivendo longe de mim. Está errado. O princípio de Deus é, antes de tudo, perdão e reconciliação. Em situações extremas, excepcionais, caso a caso, são situações difíceis até de se determinar. Então,
situações de adultério, muitas vezes situações de violência, risco de vida, existem muito poucas condições em que o irmão e a irmã não estão sujeitos a permanecer numa união que possa lhe oferecer riscos ou uma condição de servidão, de sofrimento físico. Existem muito poucas situações. Mas dentro da casa do Senhor, temos que buscar de Deus restauração, perdão, união, restabelecimento, amor, reconstrução. Irmã Théo, é isso. E se os irmãos, em algum momento, às vezes o irmão, do decorrer da vida, se tornou viúvo ou viúva e busca uma relação, se buscar, busque dentro da casa do Senhor. E busque uma condição em que não lhe traga problema. O que eu quero dizer? Fulano, eu estou aqui com fulano divorciado, tem 10 filhos, mais uma ex-esposa. Para que a irmã ou o irmão vão se relacionar, vão se colocar num problema dessa natureza? Para quê? Então tem coisas que é preciso haver um pouco de senso e obediência à palavra do Senhor. Então, se algum dos irmãos, eu quero me casar, procure casar no Senhor. Por que o irmão jovem vai atrás de uma pessoa que já tem uma história? Para quê, irmãos? Para que você vai atrás de uma pessoa? Você está ali, é uma pessoa que não tem enrolamento, nunca teve problema com ninguém. Mas é agressivo com a mãe, com o pai, tem a tendência a ser egoísta. Aí você vai insistir. Não é para sofrer? Então, aqui nós temos uma igreja já mais madura. Eu estou falando para não temos poucos jovens. Temos uma igreja mais madura. Talvez seja, até vamos dizer assim, uma situação desnecessária. Mas recomendo aos irmãos ou às irmãs que em algum momento desejam contrair de novo uma relação, o façam com amadurecimento e me procurem para aconselhamento, para ouvir, para que não se enverede por uma situação problemática, complicada. Mas a regra de Deus para nós é insistir, é perdoar, é tentar seguir em frente, é orar e jejuar para que Deus restaure. Esse é o padrão. Fora desse padrão, sempre é exceção e não são soluções simples, são soluções difíceis, são soluções sofridas, são soluções problemáticas. Então, respondendo a pergunta para finalizar da união estável, é isso, irmão. Se você tem condição de regularizar, está em união estável com alguém que é crente, não é? E puder regularizar, regularize, oficialize, porque isso é agradável diante de Deus, que tudo na vida nossa seja colocado em ordem, seja correto, esteja em paz. Os irmãos entenderam? Se alguém particularmente tem uma outra situação, venha conversar comigo. Vamos encontrar uma solução para que o irmão viva em paz. E vou dizer mais, quem vive uma situação fora da regularidade se sente incompleto. Pode até ficar acomodado, mas não se sente completo, fica com aquela sensação de que alguma coisa está faltando. E Deus não tem nos chamado para viver perturbações. Deus tem nos chamado para viver em paz. E viver em paz, às vezes, exige posturas, iniciativas. Você já vive com a sua esposa, seu esposo, há 10 anos, 20 anos, nunca casou. O que custa casar agora? Procure. Nós temos até aqui, graças a Deus, uma irmã que trabalha dentro do setor jurídico, na área que trata sobre casais, sobre família, pode ajudar, já conseguiu aqui até os 2 ou 3 casamentos de graça, se você não puder desembolsar alguns reais ali para casar, a irmã consegue, mas o importante é o quê? Fazer. Não quer gastar com festa, grande, faça seu casamento aqui na igreja, se você quiser, se não quiser, faça um almoçozinho em casa, se não quiser, eu me ofereço até para ser testemunha, vou lá no cartório. Aí depois você pode pagar só um café para mim, para não dizer que não fez coffee break.
Os irmãos entenderam? Mas a gente tem que buscar regularizar, tem que buscar corrigir, tem que buscar fazer o que é certo. O que a Bíblia diz? Quem sabe fazer o bem e não faz, está errando. Então, se tem alguma coisa solta na sua vida, bote no lugar, irmão. Amém? Isso é um reflexo, irmã Thelma, da sociedade que nós estamos vivendo. E essa institucionalização que tem sido, no Brasil, tem iniciado, mas aí para fora, por exemplo, quem vai, olha, a Holanda, os Países Baixos, agora não é mais Holanda o nome, viu, irmãos? É Países Baixos agora. Os Países Baixos lá já não tem mais isso. Há muito tempo, essa cultura pagã já domina. E olha que a Amsterdã e nessa região foi um dos berços fortes do cristianismo. Mas lá, quem já conhece, quem ouve, até prostitutas são exibidas em vitrine. Você entra e escolhe qual que você quer na vitrine. Drogas e etc. Então, esse padrão estava sendo trazido para o Brasil através de um pensamento de esquerda. Isso nada mais é do que o progresso da institucionalização que é própria aos dias que vão anteceder a vinda do Senhor. Agora, com um governo diferente, nós estamos tendo um freio nessas coisas, mas não significa que nós não vamos lidar com isso. O que Paulo recomenda, irmãos, orem pelas autoridades, orem pelos países para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Mas nós não vamos estar livres disso. Qual é a postura do crente? É se manter firme na fé. Orientar os filhos em casa, né? Orientar que não haja contenda por causa disso, porque a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, de maneira que através da paciência e da orientação convença as pessoas do que é certo. Então, o objetivo da palavra de Deus em nós não é formar xiitas. Não conhece o xiita? Xiita é aquele radical islâmico que mata todo mundo se o cidadão não fizer direitinho como ele quer. Não, ao servo do Senhor não convém contender. Se você não puder, você leva a palavra, esclarece, orienta, sem briga, sem confusão. A decisão é individual. Amém, irmãos?